Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados os pontos A, B, C e D, determine as coordenadas dos pontos médios dos segmentos. Então, o primeiro ponto médio aí que pede é o ponto médio do segmento AB. Então, deixa eu colocar aqui, ó, o ponto A, ele é dado pelas coordenadas 5 e menos 2, e o ponto B apresenta como coordenadas 3 e 0. Então, o que é o ponto médio, né? Ponto médio é definido através de um x e de um y. Então, rapidamente aqui, ó, o ponto médio ele é um ponto, ele tem um x, o x do ponto médio, e tem o seu y, o y do ponto médio. Na realidade, né, se eu tenho aqui, ó, um ponto, por exemplo, x, e aqui um ponto y, o ponto médio é aquele ponto que pertence ao segmento XY e ele define ou ele determina que este segmento XM tem a mesma medida do segmento MY. Então é o ponto que está bem no meio entre X e Y, esse é o ponto médio. E como eu encontro o X do ponto médio? Então o X do ponto médio ele é feito através da média dos X. Então, nesse caso aqui, XA mais XB dividido por 2. Assim como o Y do ponto médio, o Y de M, é dado por Y de A mais Y de B sobre 2. Então, é a média dos X e a média dos Y. Então, aqui eu tenho que o X do ponto médio é dado pelo X do A, tá aqui, ó, é 5. Mais x do B está aqui, ó, é 3, então 5 mais 3, e isso divididos por 2, 5 mais 3, 8, 8 divide por 2, e o x do ponto médio é igual a 4. Y do ponto médio, soma YA está aqui, ó, menos 2, mais YB, o YB está aqui, ó, é o 0, menos 2 mais 0, e aí divide por 2. Isso é o mesmo que menos 2 mais 0, menos 2 sobre 2, e o Y do ponto médio é igual a menos 1. Logo, o ponto médio é dado por x é 4 e y menos 1. Está aí o ponto médio. Vou aqui separar, vou marcar as expressões para não precisar repetir nos outros dois exercícios. Então, não aqui. Aqui, ó. Ok, tem o x do ponto médio e o y do ponto médio. E aí nós vamos então para o ponto D, para o segmento AD. O ponto A, como nós já vimos, é dado por 5 e menos 2, e o ponto D ele tem coordenadas menos 8 e menos 1. Então, o x do ponto médio, vou pegar a fórmula aqui, ó, x do A, 5, mais x do B, então ficaria mais menos 8, né? Tá aqui, ó. Ou então, direto, pode fazer 5 menos 8, né? Só copiar o x e o outro x. 5 menos 8. E isso divide por 2. Aí eu tenho 5 menos 8 menos 3 meios. Ou, se tu preferir, em último caso, né, pode ser também menos 1,5. Então esse é o x do ponto médio. O y do ponto médio é dado pela média dos y. Então menos 2 e menos 1. Menos 2 menos 1 divide por 2. Isso vai dar aí menos 3 meios, que também, né, resulta menos 1,5. Então, o ponto médio foi obtido menos 3 meios e menos 3 meios. Ou, né, também pode ser menos 1,5 e menos 1,5. Ok? Segmento BD. O ponto B tem como coordenadas
3 e 0, estou olhando aqui, ó, ponto B, 3 e 0. E o ponto D tem coordenadas menos 8 e menos 1. Aí o x do ponto médio resulta da média dos x. Então 3 e menos 8. 3 menos 8 e aí divide por 2. Isso é o mesmo que menos 5 meios. 3 menos 8, menos 5. Menos 5 meios. E eu também posso indicar menos 2,5. Né? 5 por 2 dá 2,5. O y do ponto médio, que é feito pela média dos y, então tá aqui, ó, 0 e menos 1. 0 menos 1 divide por 2. 0 menos 1 é menos 1, isso dá menos 1 meio, ou também menos 0,5. E aí o ponto médio resulta em menos 5 meios e menos 1 meio, ou também, né, se prefere notação decimal, menos 2,5 e menos 0,5. Ok? Eu tenho uma outra lâmina com mais 3 exemplos. Mais 2 exemplos. Então, ponto médio do segmento AC. Então, o segmento A. Aqui ficou. Deixa eu mexer aqui na... Okay. O ponto A é 5 e menos 2. E o ponto B é... Aliás, o ponto C é 1 e menos 5. Então, o x do ponto médio, deixa eu colocar aqui as expressões. O x do ponto médio é o x de um, vou representar aqui genericamente A, mais o x do outro, representar genericamente B, xa mais xb, divide por 2. O y do ponto médio, média dos y, ya mais yb, genericamente falando, sobre 2. Então aqui eu tenho as duas expressões que definem as coordenadas do ponto médio. Ok, então aplicando isso, eu tenho que o x do ponto médio, x do A está aqui, ó, 5, x do B está aqui, ó, mais 1, isso sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2. E o x do ponto médio está resultando 3. Y do ponto médio, aí junta os y, menos 2 e menos 5. Divide por 2, é a média dos y. Isso resulta menos 2 com menos 5, menos 7. Divide por 2, menos 7 meios. Ou ainda, menos 3,5. E aí, o ponto médio é definido pelo x, 3, e o y, menos 7 meios. Ou, se tu preferir, pode aqui manter o 3 e aqui menos 3,5. Ok? Indo para o outro exemplo. O ponto C é definido por 1 e menos 5. E o ponto D é definido por menos 8 e menos 1. Então, o x do ponto médio é x, que é 1, com outro x, menos 8, divide por 2. Isso resulta menos 7 meios. Ou, né, se preferir, menos 3,5. O y do ponto médio é dado pelos y, pelas médias, ou pela média dos y. Menos 5
menos 5 com o outro y menos 1, divide por 2. Aqui eu tenho menos 5 com menos 1, menos 6 meios. Isso é igual a menos 3. Então, o ponto médio é definido por menos 7 meios e menos 3, ou também, né, se tu preferir, menos 3,5 e menos 3. Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita e um forte abraço.